Quinta-feira, 27 de junho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da 12ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje conclui o discurso da montanha que estamos lendo desde segunda-feira da 10ª semana. Hoje Jesus aponta uma condição indispensável para entrar no reino: cumprir a vontade de Deus. Este é o aval de pertença pelo qual ele nos reconhece como filhos seus e discípulos de Jesus. Não basta confessar Cristo somente de palavra, como Senhor glorioso e ressuscitado dentre os mortos. É preciso juntar o cumprimento da vontade do Pai. Só assim a nossa justiça, santidade e fidelidade serão maiores que a dos escribas e fariseus, como Jesus desejava. Para ilustrar a necessidade dessa fé prática, a fé que nos salva, a fé que atua pela caridade, Jesus expõe a parábola das duas casas, construídas uma sobre a rocha e outra sobre a areia. O verdadeiro discípulo de Cristo é o homem sábio que edifica sobre a rocha, e o falso é o homem sem juízo que constrói a sua casa sobre areia movediça. O primeiro escuta e cumpre a palavra do Senhor. O segundo escuta-a, mas não a põe em prática. Daí a sua ruína e desqualificação, porque a fé sem obras é estéril, mais ainda, como diz São Tiago, é morta. O guardar os mandamentos dos antigos catecismos continua em vigor, mas enriquecido com um maior substrato bíblico. Deus nunca começa exigindo, mas dando. O imperativo cristão funda-se no indicativo do dom de Deus, que nos torna seus filhos, homens e mulheres, novos pelo batismo, em Cristo, morto e ressuscitado. O primeiro é sempre o amor de Deus. Depois, logicamente, torna-se urgente uma resposta pessoal mediante a conversão do coração e a fidelidade cotidiana ao Senhor. Cumprir a vontade de Deus supõe conhecer o querer divino. Onde encontrar um guia seguro que nos livre de ilusões e subjetivismos? Na pessoa e conduta de Jesus de Nazaré, que pôde afirmar: O meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou. E no momento da prova suprema, na sua paixão, repetia: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Portanto, seguindo o exemplo de Cristo, acertaremos. Ele falou e atuou com autoridade. No Sermão da Montanha que vimos em fragmentos diários, achamos um excelente resumo do seu pensamento e das atitudes básicas de quem se propõe ser seu discípulo. Assimilando o espírito das bem-aventuranças, o cristão deve ser luz do mundo e sal da terra. Deve ter fome da nova justiça do reino de Deus. Deve ser capaz de perdoar amando todos, inclusive o inimigo, e deve servir a Deus e não ao dinheiro. Assim, cumpriremos seguramente a vontade divina. Por fim, rezemos. A tua palavra, Senhor, é eficaz e julga-nos. Bem-aventurado o que a escuta e a cumpre.
Será casa edificada sobre rocha, árvore junto do açude, pois a tua lei, Senhor, é perfeita e é descanso da alma. O teu preceito é sempre fiel e instrui o ignorante. Os teus mandatos são retos e alegram o nosso caminho. A tua norma é límpida e dá luz aos olhos do cego. Os teus mandamentos, Senhor, são inteiramente justos, mais preciosos que o ouro, mais doce que o mel. Por isso a tua lei é a minha herança, a alegria da minha vida. Inclina o meu coração para cumprir cabalmente a tua vontade, hoje e sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.